Boas-vindas, aventureiros e curiosos, ao nosso canal Histórias do Extremo Oriente, o seu portal para as lendas mais fascinantes e misteriosas da cultura asiática. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do folclore japonês para revelar os segredos de um dos seus yokai mais enigmáticos, o Tsunume, que inspirou personagens memoráveis como no filme O Labirinto do Fauno. Prepare-se para uma jornada através de histórias antigas, onde o sobrenatural encontra o mundo conhecido e onde cada sombra pode esconder uma história milenar. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar aquele like se você ama desvendar os mistérios das culturas antigas, tanto quanto nós. Inscreva-se no canal Histórias do Extremo Oriente e ative todas as notificações para nunca perder nossas viagens pelo desconhecido. Está pronto para enfrentar o olhar misterioso do Tsunume? Então vamos lá! Yokai, criaturas ocultas do folclore japonês. No coração do folclore japonês repousam os yokai, entidades sobrenaturais que permeiam as histórias e lendas do país com sua presença enigmática e variada. Estas criaturas, que abrangem um espectro amplo, que vai de monstros e espíritos a demônios e divindades menores, são mais do que meros personagens de contos antigos. Eles são reflexos das crenças, temores e maravilhas da cultura japonesa. Ao longo dos séculos, os yokai evoluíram, suas histórias se entrelaçando com a história e o desenvolvimento social do Japão, mostrando que mesmo nas narrativas mais antigas, há sempre espaço para novas interpretações e significados. A diversidade dos yokai fala da rica tapeçaria de imaginação e simbolismo que caracteriza o folclore japonês, tornando cada criatura única em sua essência e história. Os yokai influenciam profundamente a cultura japonesa, ultrapassando os limites da tradição oral para marcar presença em diversas formas de expressão artística. Eles são encontrados na literatura clássica, onde suas histórias são passadas de geração em geração, assim como no teatro no e kabuki, onde são frequentemente o foco de peças que exploram temas de moralidade, destino e o sobrenatural. Nas artes visuais, especialmente na pintura e na xilogravura, os yokai são retratados em toda a sua grotesca beleza, capturando a imaginação do público. Mais recentemente, eles se tornaram figuras centrais em mangás, animes e filmes, onde suas histórias são reimaginadas para novos públicos, provando que o fascínio pelos yokai transcende o tempo. A variedade de yokai é impressionante, cada um possuindo características e habilidades que refletem as crenças e os aspectos da natureza ou da sociedade que representam. Desde o Kappa, conhecido por sua travessura aquática e sua conexão com os corpos d'água, até o Tengu, o guardião das montanhas com feições que misturam humanas e avianas, a diversidade dos yokai serve como um espelho para a diversidade da própria vida. Essas criaturas oferecem uma janela para o mundo espiritual que os japoneses acreditam coexistir com o físico, um mundo onde a natureza não é apenas um cenário, mas um participante ativo, cheio de personalidade e poder. A exploração desses seres sobrenaturais não é apenas um mergulho na fantasia, mas uma maneira de entender os valores, medos e esperanças que moldam a sociedade japonesa ao longo dos séculos. Tsunume, o olhar místico da palma da mão. No tecido intricado e multifacetado do folclore japonês, o Tsunume emerge como uma figura especialmente enigmática e emblemática, como um dos muitos yokai, seres sobrenaturais que abrangem desde espíritos caprichosos até demônios aterrorizantes. O Tsunume ocupa um lugar único. Essas entidades são mais do que meras personificações do sobrenatural.
Elas são o coração pulsante das narrativas japonesas, cada uma possuindo um rico reservatório de contos, simbolismo e ética. O Tenome, cujo nome significa olhos na mão, é imediatamente reconhecível por sua peculiaridade desconcertante. Ter olhos nas palmas das mãos, em lugar da face. Esta singularidade vai muito além do aspecto visual. Ela fala profundamente sobre os limites da natureza humana e sobre as consequências de nossas ações no mundo natural e espiritual. O véu do mistério que envolve a origem do Tenome é tão denso quanto as antigas florestas do Japão, com suas histórias ecoando através dos séculos, desde a era Edo ou mesmo antes. As narrativas sobre o Tenome foram cuidadosamente preservadas e passadas adiante, registradas em coleções folclóricas e acompanhadas de ilustrações que capturam sua essência temível. Existe uma fascinante conjectura que sugere que a concepção do Tenome nasceu dos temores viscerais da humanidade, da cegueira física e espiritual, da vulnerabilidade diante de um mundo cheio de perigos ocultos. Neste contexto, a figura do Tenome se torna uma representação dramática do desejo humano de transcender as limitações, armado com a habilidade de perceber o invisível, um poder quase divino, mas revestido de uma atmosfera de temor e respeito. Enquanto muitos yokais são retratados com características animalescas ou como forças primordiais da natureza, o Tenome é assustadoramente humanoide, mas com a distorção de não ter olhos na face. Esta representação quase humana, mas fundamentalmente alterada, infunde nas histórias uma sensação palpável de desconforto e medo. Essa forma antropomórfica perturbadora é muitas vezes atribuída à história trágica de uma alma consumida por vingança ou amaldiçoada após um sofrimento terrível. A lenda fala de um indivíduo que, tendo sido privado de sua visão em vida, é agraciado ou condenado com a habilidade de ver além do véu da morte. Assim, o Tenome se torna uma encarnação de uma justiça distorcida, perseguindo aqueles que cruzam seu caminho com um julgamento inescapável. Ao contemplarmos o Tenome dentro do panteão dos yokai, encontramos não apenas um ser de aspecto estranho, mas um portador de verdades sombrias e de uma sabedoria cruel. Ele é uma entidade que questiona as fronteiras da nossa percepção, forçando-nos a enfrentar o que significa realmente ver. Em suas narrativas, o Tenome muitas vezes emerge como um aviso contra os excessos humanos de avareza e malevolência, e como um testemunho da força inabalável do destino. Comparando o Tenome com outros yokai, ele se sobressai como um fascinante estudo da alma humana dentro do folclore japonês, uma criatura que reflete nossos medos mais íntimos e os desejos mais escuros, enquanto simultaneamente destila os valores éticos e morais entrelaçados na cultura do Japão. Em suma, o Tenome é mais do que uma simples figura de contos antigos. É um espelho que reflete as camadas mais profundas da consciência humana, oferecendo um vislumbre dos eternos conflitos entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, a visão e a cegueira. Aparições do Tenome na cultura popular. O Tenome, um yokai fascinante do folclore japonês, fez aparições notáveis em diversas formas de mídia, destacando-se particularmente no anime GGG no Kitaro. Neste anime, o Tenome é retratado dentro de um contexto que mistura tanto o respeito pelas tradições folclóricas, quanto a adaptação para temas contemporâneos, tornando-se acessível para um público mais amplo. A inclusão do Tenome em GGG no Kitaro não apenas serve como um testemunho da rica tapeçaria de yokais no folclore japonês, mas também amplia a percepção do público sobre essas criaturas, apresentando-as de forma que tanto as crianças quanto os adultos possam apreciar. Através deste anime,
O Tenome é apresentado de uma maneira que equilibra o mistério e o encanto, incentivando os espectadores a explorar mais profundamente a mitologia yokai e sua relevância na cultura japonesa contemporânea. Além disso, a representação do Tenome alcançou uma audiência global por meio de sua aparição emblemática no filme O Labirinto do Fauno, dirigido por Guillermo del Toro. Embora o filme não seja japonês, ele apresenta uma criatura inspirada no Tenome, conhecida como o Homem Pálido, que possui olhos nas mãos, uma clara homenagem à figura original do yokai. Esta interpretação criativa e aterrorizante do Tenome, no contexto de uma narrativa rica e simbólica, destaca a universalidade dos temas que ele representa, como o medo, a percepção e o desconhecido. A presença do Tenome em O Labirinto do Fauno não só introduziu essa criatura folclórica a um público mais amplo, mas também reiterou como os yokais podem ser adaptados e reimaginados em novos contextos culturais, mantendo seu fascínio e significado profundos. Lições e significados. As histórias do Tenome, um yokai enigmático do folclore japonês, oferecem ricas camadas de significado e lições morais que transcendem a mera narrativa de terror. Essas histórias destacam os temas complexos da humanidade, justiça e, em particular, os perigos inerentes a julgamentos baseados unicamente na aparência. O Tenome, com sua característica única de ter olhos nas palmas das mãos, serve como um poderoso símbolo da necessidade de olhar além do óbvio e enxergar a verdade que se oculta sob a superfície. Ele nos ensina que a verdadeira compreensão e a essência das coisas e das pessoas não podem ser captadas por uma observação superficial. Esse yokai desafia os indivíduos a reconsiderar como percebem os outros e o mundo ao seu redor, promovendo uma mensagem de empatia e compreensão profunda. Além disso, as histórias do Tenome abordam a questão da justiça de maneira multifacetada, sugerindo que a verdadeira justiça só pode ser alcançada quando se tem uma compreensão completa dos fatos, livre de preconceitos e julgamentos apressados. Através de suas interações com humanos e outros yokais, o Tenome muitas vezes revela verdades ocultas e motivações subjacentes, agindo como um agente de revelação e, por vezes, de retribuição. Essas narrativas refletem sobre a importância de uma visão equilibrada e da busca pela justiça que vai além da superficialidade, abordando as nuances e complexidades de cada situação. Elas nos lembram de que a justiça verdadeira exige compreensão, paciência e a disposição para ver além das primeiras impressões. Por fim, o Tenome, em suas várias representações, serve como um lembrete contínuo dos perigos de julgar baseado apenas no que se vê. Em uma sociedade que frequentemente valoriza a aparência externa e as primeiras impressões, as histórias desse yokai convidam a uma reflexão mais profunda sobre os valores e critérios que usamos para avaliar os outros. Ao enfatizar a importância de olhar além do superficial, elas promovem um entendimento mais humano e compassivo das complexidades da vida e das relações humanas. Assim, as histórias do Tenome não apenas entretêm, mas também oferecem valiosas lições sobre a natureza da percepção, a busca pela justiça e a essência da verdadeira humanidade. Ao explorarmos as sombras misteriosas e os contos fascinantes que cercam o Tenome, mergulhamos profundamente nos ricos folclores e culturas que formam nosso mundo. Espero que esta jornada, através das histórias e simbolismos desse intrigante yokai, tenha despertado sua curiosidade e ampliado sua percepção sobre as criaturas mitológicas japonesas. Não esqueça de deixar seu like se você gostou do vídeo e encontrou valor nesta exploração. Sua interação é crucial para continuarmos trazendo conteúdos ricos e envolventes como este. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo.
Assim, você não perde nenhuma das nossas futuras aventuras pelos fascinantes mundos do folclore, da mitologia e além. Até o nosso próximo encontro, continue explorando, questionando e ampliando seus horizontes. Até breve.